E se eu te dissesse que existe um poder tão absoluto, tão divino, que não apenas destrói o mundo, mas apaga até a possibilidade dele ter existido? Fala galera, eu sou o Trojan, o humilde apresentador desse querido canal. Então sejam muito bem-vindos à Taverna do Sensei. Hoje vamos falar de um dos mais temidos fantasmas nobres de Fate Grand Order, Mahapralaya, o juízo final encarnado por Arjuna Alter. Mas antes, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino das notificações, porque aqui o papo é direto da fonte do trono dos heróis. A Arjuna sempre foi um dos heróis mais virtuosos do épico indiano Mahabharata, mas o que acontece quando você junta o ideal da perfeição com a carga de todos os deuses hindus e uma fúria reprimida contra a imperfeição do mundo? Você cria Arjuna Alter, um ser que transcende a razão, que não quer consertar o mundo, quer reiniciá-lo. Primeiramente, o que é o Mahapralaya? O Mahapralaya é o fantasma nobre de Arjuna Alter, é um rogo anti-mundo que afeta a textura da realidade diretamente. Diferente dos ataques comuns, isso não é só a destruição, é a encarnação do fim cíclico do universo, inspirado nos ciclos da criação e dissolução da cosmologia hindu. Na mitologia, Mahapralaya é a grande dissolução, o momento em que todo o cosmos retorna ao nada antes de recomeçar. Arjuna, ao absorver os poderes de Brahma, Vishnu, Shiva e outros deuses devas, canaliza esse conceito como um ataque espiritual, dimensional e existencial. Quando ele ativa o Mahapralaya, não é um feixe de energia, é a negação da existência. Tudo que é imperfeito, corrompido ou simplesmente humano é apagado e resetado. O uso mais emblemático do Mahapralaya acontece durante os eventos do Lost Belt 4. Arjuna Alter governa um mundo onde o tempo reinicia a cada ciclo, eliminando os impuros a cada yuga. Quando o protagonista chega ao seu domínio, ele o confronta com esse poder apoteótico, não como punição, mas como um ato de graça divina. Ele usa o Mahapralaya como ferramenta de purificação, não por ódio, mas por lógica. O mundo é imperfeito, então deve ser apagado. Essa é a lógica de Arjuna Alter quando usa pela primeira vez. Sua tradução se dá como Mahapralaya, a espada giratória que julga a destruição recorrente. Nome longo pra caramba, né? Para exterminar o mal, para fazer o mundo acabar, ele empunha e traz a paz com a sua espada no fim de tudo. Se ele brandir sua espada, aniquila o mundo inteiro. Mahapralaya aponta para a reaniquilação do universo quando Brahma morre. Em outras palavras, é o recomeço de tudo, o reinício de uma nova era. É um ataque massivo, capaz de destruir o mundo inteiro. Como o último deus do cinturão perdido indiano, dissolução e renascimento, destruição e reconstrução, cataclismo e gênese estão dentro da sua lâmina. Para destruir e refazer tudo no cinturão perdido indiano, Arjuna Alter extrai o poder divino unificado de todas as divindades dentro dele e as condensa em uma espada, usando um décimo dela para controlar sua execução. Assim que começa a carregar esse ataque, a quantidade de energia mágica reunida por Arjuna é tão exorbitante que Sherlock Holmes afirma que chamá-lo de fantasma nobre não seria o suficiente para descrevê-lo. Ele diz que é diferente de tudo aquilo que ele já tinha visto, e seu poder absoluto sobrecarregou vários sensores da fronteira das sombras enquanto tentavam impedi-lo. Embora Holmes ainda duvidasse que seria poderoso o suficiente para destruir o cinturão perdido indiano enquanto ele o carregava, logo concordou que se a enorme massa de energia continuasse crescendo em uma taxa tão acelerada, não seria impossível disso acontecer. A razão pela qual Arjuna demora tanto para carregá-lo é que ele precisa de tempo para reunir a quantidade ridícula de energia necessária para fazê-lo. Arjuna usa seu poder para destruir e recriar o mundo repetidamente, percorrendo períodos chamados de yugas. Normalmente, Arjuna levaria centenas, ou melhor, milhares de anos para completar cada ciclo de yuga. No entanto, graças ao ganho de poder que ele adquiriu ao absorver o poder da árvore da fantasia, tornou-se possível encurtar a duração de cada ciclo, que durariam milhões de anos, para apenas 10 dias. Isso para a gente ter uma pequena noção do quão estrondoso é esse fantasma nobre. Arjuna não refaz o mundo do zero toda vez que reinicia o ciclo. Em vez disso, ele trata o mundo como se fosse um modelo, adicionando novas partes e removendo as antigas que ele considera falhas ou más. É como se ele estivesse tratando o mundo como um experimento de constante evolução, como se fosse um jogo de montar, onde ele tira e põe a peça que ele quiser. Ele põe o que acha melhor e tira o que acha necessário. As pessoas lá não estão morrendo e sendo trazidas de volta à vida depois. Suas almas são salvas como dados e suas memórias são modificadas quando
são colocadas de volta no novo mundo. Ele não tá criando um universo novo do nada, longe disso. No entanto, Da Vinci afirma que ainda é um feito sem dúvida absurdo, possível devido a Arjuna ter todas as divindades indianas e o apoio da árvore da fantasia. Ainda que Arjuna leve um grande período de tempo para carregar o seu rogo, devido a ser capaz de quebrar e refazer o mundo repetidamente, seu espaço-tempo começou a desmoronar. Como o mundo do cinturão perdido indiano fica cada vez mais magro à medida que mais excesso é eliminado a cada ciclo de Yuga, é necessário um pouco menos de energia mágica para destruí-lo à medida que os ciclos continuam. Ou seja, quanto mais ele usar esse rogo, menos energia ele terá que usar, visto que o espaço vai ficando cada vez menor. Sendo assim, para resetar aquele espaço limitado, a energia que ele vai usando fica cada vez menor, e ele não precisa gastar quantidades excessivas de energia para manter seu rogo ativado por mais tempo. Mas afinal, quando foi que ele usou Mahapralaya pela primeira vez? Num lapso de ódio, quando confrontado por Karna sobre seus ideais, Arjuna usa seu Mahapralaya com um poder tão estarrecedor que começou a desintegrar o tecido da matéria. Alguns personagens foram capazes de resistir de algumas formas, e agora a gente vai saber quem foi capaz de suportar o golpe e como. Karna foi capaz de suportar momentaneamente, ativando o verdadeiro nome da sua armadura, Kavanshi Kundala, e ao se tornar o próprio brilho do sol, graças à sua armadura quase indestrutível, imbuída do poder de Surya, Karna foi capaz de suportar a destruição de Arjuna por 5 segundos, já que a sua armadura concede a ele o poder de transformar o seu próprio corpo no sol por algum período de tempo. Rama ficou impressionado por ter durado tanto tempo e disse que era um feito semelhante a segurar todas as águas do oceano ou pegar uma estrela cadente com as próprias mãos. Ele afirma que existem alguns heróis em toda a história que poderiam ter resistido a um cataclismo como esse, mesmo que apenas por alguns segundos. Ou seja, o poder do Mahapralaya não é tão absoluto assim. Os esforços combinados de Ganesha e Lakshmibai também foram fortes o suficiente para suportar o cataclismo de Arjuna Alter por milhares de anos. Graças a deusa dentro dela, Lakshmibai foi capaz de usar o seu núcleo divino e o seu rogo para constantemente fornecer energia mágica a Ganesha, que por sua vez usou o seu próprio fantasma nobre para criar uma concha capaz de bloquear todo o dano do mundo exterior. Para suportar o Mahapralaya, Ganesha baseou seu fantasma nobre na coisa mais impenetrável que ela conhecia, um domínio impenetrável feito com o único propósito de ignorar o mundo exterior. Este enorme objeto, conhecido como God Sky Boulder, é um mundo alternativo que fisicamente incorpora o próprio conceito de se isolar, e dessa forma todo o dano e tudo que acontece no mundo exterior é automaticamente anulado, e dessa forma elas conseguiram resistir ao Mahapralaya por algum tempo. Cara, meu inglês é absurdo, meu inglês é sensacional. Agora que a gente conheceu como funciona, quem resistiu e o que o poder do Mahapralaya é capaz de fazer, nós vamos conhecer os pontos fracos desse fantasma nobre, até porque, assim como todo poder absoluto, ele também tem suas fraquezas. Claro, como todos os fantasmas nobres, Mahapralaya também tem a sua limitação. Como esperado, quando Arjuna Alter é invocado como um servo da Caldeia, ele não é capaz de empunhar a espada em toda a sua extensão. O raio de ataque foi drasticamente reduzido, ao ponto de que, ao contrário de antes, que englobava toda uma realidade, Arjuna só pode usá-lo em uma área limitada de no máximo 20 metros, e seu poder destrutivo foi reduzido ao nível do Pashupata, rogo do Arjuna Archer normal. Por ser uma arma que retrocede o mundo, Mahapralaya gasta uma quantidade discrepante de energia, tanto é que Arjuna só pode usá-lo com o auxílio tanto dos seus poderes divinos quanto da árvore da fantasia. Prova é de tamanha energia que ele gasta, que após um único uso é necessário aguardar 10 dias para que ele possa resetar o mundo. Isso pra gente ter noção do quão absurda é a quantidade de energia que ele precisa. E agora que a gente conheceu as fraquezas, vamos conhecer os efeitos colaterais do Mahapralaya. Nem mesmo um ser divino pode usar esse poder sem preço. O Mahapralaya tem efeitos colaterais bem massivos e que desgastam muito Arjuna. Primeiro, degeneração da psique. Arjuna Alter se torna frio e inexpressivo. Ele não sente prazer, dor ou remorso. Seu ego é dissolvido no próprio conceito de destruição. Isso porque até as emoções são consideradas imperfeições por Arjuna Alter e, portanto, são apagadas no processo. Desconexão da realidade. O uso excessivo do Mahapralaya faz com que ele perca a capacidade de distinguir presente, passado e futuro. Ele age como uma entidade atemporal, mas isso também o afasta da compreensão humana. Lembrando que Arjuna Alter tem clarividência de rank X e, portanto, deveria ser teoricamente capaz de ver toda a história humana e entender
entender a psicologia humana. Só que devido ao uso excessivo desse fantasma nobre, ele foi perdendo cada vez mais essa capacidade, a ponto de se tornar uma casca vazia, e com o tempo ele vai se tornando cada vez mais incapaz de usar essa habilidade. Instabilidade existencial. Quanto mais ele usa uma Mahapraya, mais ele se desintegra com o Arjuna e se transforma em uma força cósmica, o que compromete sua permanência como um servo usável em várias situações. Por exemplo, quanto mais ele vai usando esse fantasma nobre, mais as suas memórias e a sua identidade vai sumindo, e ele se torna apenas um ser que nasceu para apagar aquilo que é imperfeito. Ele deixa de ser Arjuna, ele não se lembra mais por que ele se tornou Arjuna Alter, ele não se lembra por que ele nasceu para apagar as imperfeições do mundo, ele apenas se lembra que ele nasceu para fazer isso. Eu sou Arjuna, eu nasci para apagar as imperfeições do mundo. Ele não se lembra que ele na verdade é Arjuna, o herói do Mahabharata, que nasceu para tentar salvar a humanidade. Ele apenas faz isso por fazer. Se torna uma casca vazia. Arjuna Alter não é apenas um vilão, ele é um conceito armado, um lembrete que mesmo os mais nobres ideais, como a perfeição e a justiça, podem se tornar monstruosos quando colocados acima da vida humana. O Mahapraya é o fim do mundo, mas também é o fim de si mesmo. Arjuna carrega o peso de ser aquele que decidiu apagar tudo, inclusive a si mesmo. E você, teria coragem de usar esse poder? Galera, chegamos ao fim de mais um vídeo. Muito obrigado por terem visto até aqui. Conto com seu like, sua inscrição e o sininho das notificações ativados, até porque eu tô tentando trazer cada vez mais vídeos com conteúdo mais variado. Um forte abraço, tamo junto sempre. Não se esqueça de assistir o nosso último vídeo, onde eu fiz uma análise de Seiya de Pegasus versus Saga de Gêmeos e te mostro porque que essa luta é bem melhor no mangá se comparada ao anime. Assiste lá porque ficou muito bom. Mesmo você que não assiste CDZ, que não tem entendimento, vai lá, porque da forma que eu expliquei você vai entender e vai conseguir compreender o quão épica e incrível é essa obra. Um forte abraço, tamo junto sempre, muito obrigado e fui!